Como Que que estão as bom. coisas aí, Luiz? Tá frio? Ó, Guarapuava, tempo frio e pelo jeito vai esfriar mais aí. Geralmente Guarapuava fica 10 graus abaixo do interior de São Paulo. Então, se aí tiver 18 graus, aqui vai estar uns 8 mais ou menos. Deixa eu ver quanto que tá aqui hoje. É bem interessante. Foi eu que tomei um gole de coca. Hoje tá 23 aqui, agora. É, aqui por volta de 15 mais ou menos. Legal. Friozinho gostoso, hein? Eita, coisa boa. Para tomar Fala. vinho e comer massa é bom demais, viu? É isso aí. Luiz, a gente já tá. Já já a gente começa. Dá um pouquinho mais de tempo aqui pro pessoal entrar, só mais uns minutinhos, a gente já começa, tá bom? Já tem Perfeito, bastante gente Felipe. aí na sala. Gostei do seu topete hoje, viu, cara? É, que bom, que bom. Eu estou seguindo os seus passos aí, modernizando, aprendendo, né? Eita, coisa boa. Muito bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, né? É um prazer ter todos vocês aqui, com a presença ilustre hoje do meu querido amigo Luiz, da Heitzmann Consultoria Financeira, o conhecimento que enriquece e cada vez mais. E hoje trouxe um assunto polêmico, né, Luiz? A gente fez uma enquete a última vez, o que que eles gostariam de conversar, e aí a gente vai falar um pouco melhor sobre esse assunto hoje, né? Isso mesmo, Felipe. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom ter essa oportunidade. E é um assunto muito pertinente, né? Porque nós observamos que a geração, que às vezes é uma geração mais antiga, ela acaba já até por costume, por hábito, utilizando, né, para investimento, boi, fazenda, imóvel. E a gente percebe uma geração um pouquinho mais atual com outra metodologia, outro pensamento, né? Que acaba utilizando aí os ativos financeiros para investir. E é legal porque hoje nós vamos trazer um caso prático mesmo, de como foi, né? E a ideia é nós, quando eu falo polêmica, é porque hoje acaba polarizando muito, né? Ah, meu pensamento é A, meu pensamento é B. Se diverge de mim, tô de mal, igual criança. Então a ideia é colocar aí no chat, se alguém tiver alguma outra coisa positiva ou uma coisa negativa, por favor. Essa é a ideia de hoje. Legal. Então, ó, vamos começar. 8:02. Obrigado mais uma vez aí a todos. Acho que em respeito, né, a todo mundo que entrou já, a gente começar no horário é importante. Então, fica à vontade, Luiz. Obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. Estamos juntos aqui te aguardando. Oh, que bom, que bom. Então, eu vou pedir licença a vocês, vou compartilhar a tela e deixa eu já compartilhar a tela aqui. Opa, perfeito. A apresentação, vamos ver se compartilhou. Aqui tudo ok? Tudo ok, Luiz? Tô enxergando. Oh, então tá bom. Então, boa noite a todos. Nosso objetivo aqui, de forma bem breve, é empoderar o investidor, a investidora, seja em imóvel, seja em ativo financeiro, né? O tema é muito polêmico e a ideia é estarmos juntos aqui nesses 18 minutos.
né? Para aqueles que chegam pela primeira vez e que são meus convidados também, o Grupo Santinoni é uma empresa específica na área de consultoria para a área médica, mas aqueles que não são médicos e estão presentes, quando precisarem de previdência privada, investimento no exterior, seguros, planejamento financeiro, conta aqui com o nosso CEO Felipe, que a missão dele sempre é trazer o futuro para os clientes, né? Então, trazer essa tranquilidade. Eu quero aproveitar que o tema tem todo a ver e agradecer o Gilson da Santinoni, que na semana passada atendeu um amigo, e esse amigo ele acabou alugando um imóvel e tem um tema totalmente pertinente e fez um seguro fiança com o Gilson. Então, muito obrigado, Gilson. E para vocês que às vezes têm imóvel e queiram alugar e diminuir o risco, o seguro fiança é muito bacana, que pelo que o Gilson explicou, se o inquilino não pagar, o seguro fiança cobre. O inquilino devolveu a casa, não pintou, o seguro fiança cobre. O inquilino trouxe algum dano ao imóvel, o seguro fiança cobre. Então é um item muito interessante, totalmente pertinente aí à nossa aula de hoje. Obrigado, Gilson. E agora eu trago um exemplo da vida real, que é imóvel ou aplicação financeira? E aqui eu pedi licença para um familiar, porque é de um familiar da Heitzmann. Tinha um imóvel em São Paulo, capital. Esse imóvel aqui nós podemos observar que né, que é do imposto de renda, né? Então, nós podemos observar. E o que que foi? É um imóvel que fica a 80 metros da Avenida Paulista, adquiriu por 90 mil esse imóvel. Esse imóvel ele fica exatamente aqui, ó, 85 metros da Avenida Paulista, de uma estação de metrô. Então é um tema muito interessante, porque São Paulo capital, liquidez, alto valor dos imóveis. Nós estamos numa capital e falando de um imóvel que está no coração de São Paulo. Esse parente, né, comprou no dia 15 de maio por 90 mil reais e vendeu em 11 de agosto de 2022, durante a pandemia, em 550 mil. E é justamente aquilo que a gente ouve, né? Eu comprei por 10 e vendi por 50. Valeu a pena? E é justamente hoje que nós vamos trazer esse caso real para saber o que rendeu mais, né? E aí eu já peço, por ser um tema polêmico, eu vou pedir 30 segundos a vocês. Quem acha que foi vencer o imóvel, digita 1. Quem acha que vai ser a aplicação financeira, digita 2. E aí vamos esperar 30 segundinhos para que vocês votem. E aí, produção, Cláudia, se depois puder falar qual foi o placar dos nossos telespectadores, eu vou ficar muito feliz. Agora é com vocês. Até agora tá unânime aqui a aplicação. Eu não sei para que tem que ter esses exames. Então vamos lá? Acho que já deu aí, né, para todos votarem. Então, antes de trazer o resultado, eu queria só trazer um entendimento do mercado para vocês. Quando vocês têm uma casa para vender, né, vocês estão sujeitos à marcação do mercado. O que que seria, né? Seria como se fosse um exemplo as ações. Eu comprei hoje por 10, posso vender por 10, ou posso vender por 15, ou posso vender por 5. Então, quem dita a norma é o senhor mercado, tá? E nesse caso, ditou também, porque o preço na época era 650 mil e só teve uma proposta à vista de 550 mil, né? E um aluguel? Se eu compro um imóvel para alugar, é como se fosse uma renda fixa, porque eu vou ter um retorno fixo mensal desse aluguel. Então, eu acabo mudando um pouco essa questão de comprar um imóvel para vender e comprar um imóvel para alugar, tá? E agora, o que vocês têm que aprender, essa aula aqui é muito interessante pelo seguinte: vocês vão lembrar de tirar uma foto. Toda vez que você for fazer um investimento, você vai lembrar da máquina fotográfica. Mas como assim, Luiz? Você vai lembrar de um tripé. Então, o tripé, o que nós trabalhamos com o tripé? Risco, retorno ou rentabilidade e a liquidez. Todo investimento são essas três vertentes.
Risco, retorno e liquidez. Guarda isso, galera. E aí nós vamos fazer o seguinte, com base nisso, como é que nós vamos trazer um exemplo prático para vocês de como é que é o risco, retorno e liquidez numa renda variável? Nós podemos entender que o risco é alto, logo o retorno pode ser alto, pode ser, tá? Não que seja. E a liquidez baixa. Por quê? Se eu compro uma ação hoje a R$ 10, se eu não encontro quem queira comprá-la a 10, eu não vou vender. Então, eu vou esperar que as pessoas queiram comprar por 11, 12, e aí a minha liquidez ela acaba ficando diminuída. E a mesma coisa no slide anterior. Renda variável seria a venda de um imóvel. Então, aqui a gente vê que pode ter um risco maior, um retorno maior, mas uma liquidez menor. Como é que seria uma renda fixa? Nós percebemos que o risco é menor, obviamente o retorno vai ser menor, só que com uma liquidez maior, porque não vai interferir tanto na renda fixa a venda do ativo, né? E aí, o que se busca hoje? O que não existe, que é ter um alto retorno com uma alta liquidez e com um baixo risco, totalmente inverso ao slide anterior, né? Então, sempre o nosso tripé, a nossa máquina fotográfica, ela não vai ter uma base plana. Obviamente que dessas três bases, ela vai ter que sofrer para que as outras duas ou a outra ganhe, tá? Então é esse o racional. E aí, como é que votou, Felipe, produção? Ô Luiz, É. todo mundo que votou, votou no investimento, cara. Então vamos ver se Foi vocês unânime. acertaram. Opa, então vamos ver se vocês acertaram? Olha, o apartamento por 550, né? E aqui a aplicação financeira de um banco grande a 100% de um CDB. Imagina que você tem um CDB de 100%. Daria pela calculadora do Banco Central 1,5 milhão. 1.556.000 versus 550.000 no mesmo período. Então, acho que vocês já estão entendendo o racional desse bate-papo, né? E que nós vamos trazer um outro cenário agora. Imaginemos que foi comprado esse apartamento e ele foi locado. E que nessa locação, do primeiro dia que foi comprado, foi pago todo o aluguel, juntamente com todo o IPTU, juntamente com todo o condomínio. Então, e não teve avaria nenhuma, tá? Nós colocaríamos aí 278 meses de aluguel a 0,5% do valor do imóvel, isso daria 360K. Somado ao valor do imóvel vendido, então eu teria ao longo do tempo 910 versus 1,5 milhão. Então, mesmo com a questão da locação e um aluguel na média ou acima da média, 0,5% do valor do imóvel, ainda não se chega ao valor líquido da aplicação. Interessante, né? E olha que bacana. Eu tenho um amigo muito especial aí de Presidente Prudente, e esse Parque do Povo maravilhoso dessa cidade abençoada, ele é um conceituado otorrinolaringologista, tá? E ele tem imóvel, tanto terreno quanto casa. E toda vez que ele vai vender um imóvel ou vai pôr à venda uma casa, ele tem uma consciência financeira muito legal. Por quê? Ele fala o seguinte: Luiz, atualiza o preço desse imóvel. E ele pede sempre para atualizar com a taxa Selic. E aqui é o segundo top kick da noite. Então, o primeiro é o tripé, risco, retorno e liquidez, né? Ou risco, rentabilidade e liquidez. E o segundo é Selic. Se eu vou montar uma empresa hoje, eu vou comparar com a Selic. O que é a Selic? É a taxa-mãe da economia. Então, hoje, o meu dinheiro, a Selic está a 10,75. Então, hoje, praticamente, se eu colocar 100 mil e aguardar um ano, eu vou ter 10,5% a mais de crescimento do meu patrimônio. Então, compensa eu montar uma empresa, né, nos planos de negócio, montar uma empresa que vai me dar um retorno de 10% ao ano? Não. Vou correr risco, vou ter um baixo retorno e não vou ter liquidez, porque eu prefiro ter o dinheiro no banco do que montar uma empresa para depois tentar vender.
Estão vendo o exemplo do tripé? Que legal. Estão vendo a ideia da Selic, de um referencial para os seus investimentos? Então, é justamente isso que esse médico, otorrinolaringologista de Presidente Prudente, pede. E toda vez que ele vai vender um imóvel, ele fala, olha, o valor é esse, o meu mínimo é esse. Porque seria como se fosse ele estar atualizando o patrimônio dele como se fosse uma correção monetária de um investimento, de uma aplicação, né? E que é o que todas as empresas utilizam hoje nos planos de negócio. Aí eu vou trazer uma outra reflexão para vocês. Imagine que você tem uma casa e que você tem o patrimônio, o dinheiro, a aplicação. Você tem os dois, né? Mas o que que acontece? Houve uma fatalidade e você acaba falecendo, né? O que que traria de questões, né, para uma casa e o que que traria de questões para uma aplicação financeira? Para uma casa, hoje, nós vamos ter o ITCMD, que é 4%, porque o exemplo que eu estou dando é de São Paulo, né, no coração de São Paulo. Vocês teriam também uma dificuldade do tempo de liquidez para vender essa casa, um possível custo de avaliação do inventário, porque aí vão ter mais herdeiros. Ah, eu quero vender por 10 porque eu preciso do dinheiro. Não, mas vale 20. Ah, então eu não vendo. Então vamos pagar uma pessoa para fazer uma avaliação. Depois disso, nós vamos querer vender mais rápido. Então, vamos colocar através de uma corretora, vamos ter custos. Ah, eu preciso registrar esse inventário, porque agora o registro está no nome dos herdeiros. Vai ter custo. E uma coisa interessante: no imposto de renda do falecido, o imóvel estava por 1 milhão. Mas a Prefeitura de São Paulo fala que o valor venal desse imóvel são 3 milhões. Então, você tem o imóvel, né? Às vezes não conseguiu ter uma rentabilidade desse imóvel compatível, mas vai ter que pagar e desembolsar, né, o custo para o inventário no valor de 3 milhões. E como funcionaria com o dinheiro? Eu abro o inventário tal qual da casa, mas só pago o ITCMD, que no estado de São Paulo é 4%. Então, acaba tendo uma liquidez, o dinheiro monetário melhor, né? E aí você dividiria a sua herança de uma forma mais fácil, né? É claro aqui que nesse exemplo é uma reflexão para trazer o que é bom de cada ativo, seja aplicar ou seja comprar um imóvel, né? E as consequências futuras. Então, não só hoje eu saio, né, tenho uma rentabilidade melhor, mas é mais fácil eu fazer essa dissolução, né? E sem contar com os riscos. Aqui nesses dois exemplos, nós não estamos colocando o risco de quem mora em Santa Catarina, comprou um imóvel, locou ele e ele estava nessa situação há pouco tempo atrás, né? E assim também não estamos colocando o risco de quem aplicou em 2022 na BRK e Não, Portocred. Santa Catarina não pegou chuva, não. Foi Rio Ah, Grande do não? Sul. Ô, Rio Grande do Sul, perdão, é isso aí. Obrigado, obrigado. É verdade, no Rio Grande do Sul, é isso mesmo. E aí trazer essas questões, né? Imagina quem é dono de imóvel lá, vai ter que pagar perícia para ver se o imóvel está em condições, né? Os inquilinos, será que vão cobrir, né? E o mesmo aconteceu com quem aplicou dinheiro nessas duas financeiras que quebraram, né? Então nós já estamos chegando aí a quase 3 minutos desse nosso bate-papo, né? E trazer uma solução também, né? Que é uma reflexão. Muitas vezes uma holding pode ajudar em diminuir esses custos, né? E aí nós temos uma pessoa muito boa, que é uma advogada de São Paulo, que é a Janaína Samogin, e que traz toda essa questão na área de montar uma holding, ver se é viável para evitar esses custos, né? Por fim, eu quero deixar uma reflexão de oportunidade. Tem um vascular muito famoso aí em Presidente Prudente, inclusive agora está até numa questão política, inclusive aí na cidade, e ele fala, Luiz, imóvel na planta é o que há, né? Então ele compra imóveis na planta em São Paulo e fala que a valorização é muito superior, né? Mas aqui a gente traz de novo o nosso tripé, mostrando que para ter um bom retorno, vai correr um risco maior e o tripé às vezes pode ficar menor numa liquidez, principalmente quando se o imóvel está pronto, eu não estou conseguindo achar comprador, né? É uma possibilidade. Mas ele é muito consciente e sempre também utiliza na questão dele essa atualização monetária e fala, ganha da Selic.
Então, são ideias, né, que nós estamos trazendo aqui de quem já vivenciou, né? E eu queria deixar aqui os meus agradecimentos, já estamos aqui quase encerrando com 16 minutos, e trazer um agradecimento e uma reflexão, né? Que muitas vezes, se você for fazer qualquer investimento, pensa nesses três pilares, pensa na máquina fotográfica, né? E pensa também de que forma você vai atualizar esse investimento. Porque muitas vezes a gente escuta, né? Comprei por 10 e vendi por 100, achando que foi um bom negócio. E aí não temos essa consciência financeira para ver realmente hoje o custo está acima, está abaixo, né? Do que se fosse uma aplicação financeira. Quero agradecer também ao Grupo Santinoni pela oportunidade do bate-papo de hoje. E a ideia é acabar mais cedo, para que se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, porque eu sei que hoje temos aqui corretores, temos os assessores financeiros, temos pessoas que investem, né? Seja na questão de imóvel ou de aplicação. Então, meu muito obrigado a vocês. Obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado você pela oportunidade, né? E por trazer aí algumas comparações do mercado, né? É claro que quando a gente pensa em tripé de investimentos e o que faz sentido, né, para cada um, a gente tem outros fatores além desses daí que cada um vai levar em consideração, né? A questão da disposição que está em fazer os investimentos e o momento de vida, né? Mas é muito válido sempre essas questões aí que você acaba trazendo para a gente de uma maneira geral. Obrigado, viu? Não sei se alguém tem alguma dúvida, que gostaria de fazer aqui alguma pergunta, fazer algum questionamento, né? Ô Luiz, você falou sobre o imóvel adquirido, mas e quando a gente pensa em aluguel? Dá para fazer algum tipo de esclarecimento também com isso ou não? Sim, sim, Felipe. Quando você compra um imóvel para fazer o aluguel, você está utilizando, na verdade, de duas ferramentas, né? Você está usando um ativo para gerar renda, né? Que seria como se fosse um ativo que tem o valor variável como uma ação, e você consegue locar ele como uma renda fixa, né? Então, o que que seria, pelo que a gente acaba observando, né? Que, às vezes, o valor do aluguel chega a ser 0,5%, 0,45%. Em poucos casos, ele acaba sendo, um exemplo, 1% do valor do imóvel. É aquilo que a gente escuta muito na questão de falar assim, ah, aquela pessoa é milionária, aquela pessoa é dona de empresa, ela mora de aluguel. Por quê? Porque ela vai ter uma casa, ela vai morar numa casa de 3, 4 milhões. Se ela tivesse esse recurso, ela estaria hoje ganhando de renda entre 30 a 40 mil reais, e hoje ele aluga, ele faz uma alocação de uma casa dela, de uma casa dessa por 8, 10 mil, dependendo da cidade, da região, né? Então, a questão do aluguel, ela pode ser interessante para que, se a pessoa goste, tenha o perfil de imóvel, né? E traduzir como uma renda fixa, né? Aí, lembrando que no tripé, qual é o risco do aluguel? Risco da inadimplência e risco da vacância. Então, você teria um retorno um pouquinho mais baixo, né? Teria uma rentabilidade um pouquinho mais baixo e teria um alto risco de inadimplência, Fica aí, de né? liquidez. Não sei se vocês viram nas manchetes, né? O Airbnb teve um recorde, porque, né, foi o recorde que eu digo da inadimplência de um imóvel. Uma dentista alugou uma mansão pelo Airbnb, pagou por uma semana, não saiu de lá, teve a Covid e ficou por quase um ano e meio até a justiça conseguir Tirá-la. retirá-la. Então, assim, e aí, se eu vou utilizar um serviço para diminuir nesse tripé, né, o risco da inadimplência, da vacância, eu vou ter que contratar o seguro fiança do Gilson. Aí eu fico garantido, mas aí a rentabilidade cai mais um pouquinho, né? E Legal, lembrando, legal. né, e lembrando que, se esse imóvel acaba, né,
a mentalidade, eu não quero mais alugar, eu vou vender, aí vai correr o risco do mercado, do imóvel estar parado, sem rendimento e ter a questão que foi dita no início. O valor de mercado daquele apartamento na época era 650 e foi entregue por 550, porque não tinha mais propostas Mais do que praticamente essas. É o mais do que mercado que essa dita, no né? cash. É o mercado que dá a regra, Legal. né? Tem o Wesley aqui, ó, que tá com a mão levantada. E aí, Wesley, boa noite, seja bem-vindo, cara. Faz aí a Boa pergunta. noite. Boa noite, tudo bem, Luiz? Parabéns pela apresentação. Sensacional, cara, muito bom. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Para fins de. A gente ouve falar muito na diversificação, né? Você citou aí o 0,5% de rendimento, mas a gente vê que geralmente no imóvel aí, quem não é um expert em imóveis, não pega, quase nunca pega esse 0,5%, porque você acaba comprando um imóvel pelo preço de mercado, e aí quando você vai fazer o aluguel, dá ali o 0,3, você pode tirar imposto de renda, coisa e tal. Ah, uma pessoa que tem mais experiência em imóveis e a intenção dele é rentabilizar, seria mais interessante a ganho no imóvel através da compra e venda? Por exemplo, você compra um imóvel comercial num bom valor e dá uma melhorada no imóvel para vender, porque assim, vou dar um exemplo, o cara compra um imóvel comercial onde ele fala, pô, aqui eu vou conseguir 0,8, porque esse ponto comercial eu paguei barato, e como eu paguei barato, o meu dividendo, meu provento ali, né? Se fosse FIIs, a gente ia falar que era provento, né? Se fosse ações, a gente ia falar que era dividendo. Mas o meu rendimento aqui no imóvel FIIs está dando 0,8. Mesmo assim, recebendo um 0,8 como se fosse um on cost, compensaria fazer negócio em vender esse imóvel e capitalizar esse lucro e investir na renda fixa e usar os imóveis apenas como um meio de negócio de entrada e saída rápida, ou dividendo, ou o juro on cost, né? Seria importante aí, pesaria a favor ou não? Muito boa pergunta. Eu estou olhando aqui, enquanto você fazia a pergunta, nós temos aqui, inclusive, um médico que compra na planta, né? Que poderia ser uma outra possibilidade, Wesley. Muito obrigado pela pergunta, né? E que tem experiência. Então, geralmente na planta eu vou ter 30, 40% de remuneração, né? Essa sua questão, Wesley, falando basicamente do tripé, né? Quando você compra um ativo, o risco de liquidez você teria muito alto, né? E também o risco da rentabilidade. Porque se às vezes acontece alguma questão financeira mais pesada, fica mais difícil. Por que que eu digo isso? Eu tô fazendo essa live aqui de Guarapuava, no sábado, inclusive tem bastante gente de Guarapuava aqui, muito obrigado. No sábado nós fomos ver um terreno. E aí eu estava perguntando para a corretora, e como é que estão as vendas, né? Ela falou, olha, não estão boas. Então, qual que seria a ideia disso, né? Geralmente, quando entra um governo de esquerda, a gente imagina que a taxa de juros vai cair, porque é o que ele gosta de fazer, e disseminar crédito para a população. Porém, por questão adversa dos Estados Unidos, que é a taxa mãe da economia, nós não conseguimos, várias, né, corretoras, assets falam, ó, não vai cair mais do que 10,25 ou 10,50. E algumas falam que em 2025 os juros não caem mais do que 10,50. Então, isso acaba travando um pouco essa questão do imóvel, porque veja, 3 anos, você vai ter quase 30%, juros compostos vai ter 33, 34. Será que se você comprar hoje um imóvel a 10, você vai conseguir vender ele a 13 lá na frente, né? E essa liquidez, né? E por fim, a reflexão que fica é assim, você só tem duas formas de você ganhar dinheiro, né? Além do trabalho, né, que é o que nos provém. Mas no mundo dos negócios, ou você compra barato, ou você vende caro. Se você não consegue, por isso que a gente observa o pessoal, vou comprar galinha morta, vou comprar uma mosca. Porque assim, se você não compra com um deságio, você não tem como repassar isso lá na frente, porque você vai estar à mercê dessa situação econômica e você está à mercê de um fenômeno chamado internet, conhecimento,
Que as pessoas, num simples clique, falam: ó, você está vendendo seu carro a 80 mil, a tabela FIPE é 70. E eu acho o carro com muito menos quilometragem e com um estado melhor por 60. Aí você fala: opa, ficou difícil, né? Então, acho que teria que pensar nessa questão, né? Hoje, todas as lives, o Felipe me dá essa liberdade, né? Então, muito obrigado, Felipe, em ser independente. Todas as lives que a gente faz, que nós fazemos, é trazida em exemplos práticos da nossa família, de algum amigo que nós acabamos atendendo, né? E sentindo a dor e o benefício, né? Como no exemplo eu trouxe a dor de vender um imóvel, né? De comprar e vender um imóvel, mas também trouxe um benefício de um outro cliente que falou: olha, eu compro na planta e dá um bom retorno, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que hoje a questão de, se for focar no dividendo, teria que ser ou mesmo a aplicação financeira ou aproveitar essa oportunidade daquele momento, investir seu tempo, reformar, né? E depois buscar essa remuneração. Ô Luiz, muito bem, obrigado aí pela explicação, ô Wesley. E uma das coisas que a gente fala bastante aqui para os nossos clientes é que a gente precisa se concentrar naquilo que a gente é especialista, né? Porque quando a gente se concentra naquilo que a gente é bom, não tem nada que dá mais dinheiro para a gente do que isso. E aí é claro que quando você tem um direcionamento como um especialista, assim como o Luiz, e uma das coisas que eu gosto muito no Luiz é essa isenção de conflito de interesse, cara. É assim, realmente, ele não está vendendo algo que ele está ganhando comissionamento para colocar a gente lá e tal, e é por isso que a gente recomenda, né, o trabalho dele. Inclusive os meus investimentos aí, ele sempre está cuidando para a gente. Isso faz muita diferença realmente. Com relação à questão de imóveis, eu penso que uma das coisas que o Luiz fala também é da diversificação, né? Porque quando você diversifica os seus investimentos e coloca não todos os ovos na mesma cesta, mas você consegue distribuir a sua carteira sempre pensando em segurança, porque voltando a falar, eu penso assim, a gente corre risco na onde a gente domina, né? E o que a gente domina é o nosso negócio. E aí a gente consegue ter mais assertividade. E os investimentos a gente pode fazer uma diversificação para garantir isso. Tem algumas opções também que não foram faladas aqui, mas, por exemplo, que também exigem muito tempo, né? E esforço de quem está fazendo, né? E a gente precisa de alguém especialista nos ajudando nisso. Mas uma das coisas que eu tenho gostado e tenho tido bons resultados, né, na área imobiliária é com imóveis de leilão. Você falou aí da oportunidade, né, de comprar imóveis aí baratos, tal, talvez. Mas isso também tem o risco que o Luiz falou, mas no imóvel do leilão, apesar de ter o risco da liquidez também, que o Luiz bem comentou, então você não tem um prazo, né? Você pode ficar com ele muito tempo e tudo mais, mas eu posso até compartilhar com vocês aqui, se o Luiz me permitir, um resultado que eu tive na última aquisição que eu fiz de um terreno aqui em Presidente Prudente. Pode, Luiz? Opa, claro! A A gente ideia é essa mesmo. a ideia é trazer que a gente tem feito, né? Que dá certo e dá errado, né? E aqui, ó, pessoal, só para vocês entenderem, é uma tabela de um imóvel que eu comprei, de um terreno, no caso. O valor desse imóvel, ele foi comprado por R$ 64.182. Eu dei 5% apenas de entrada. Usei uma parte do dinheiro financiado pela própria instituição financeira e os custos totais, incluindo entrada, comissão do leiloeiro, assinatura do contrato, registro, ITBI, tudo que tem de despesas, somaram-se um pouco mais de R$ 11.800. A gente demorou 6 meses, Luiz, para vender esse imóvel. O tempo dele de venda foi 6 meses. Ele deu uma margem de 108% de Nossa, retorno. fantástico, hein? Fantástico. Fantástico, mas assim, já teve imóveis que não deram nem 30% de retorno. Então, existe esse risco dessa estruturação. E aí, esse é a grande questão.
como a nossa perspectiva é essa, é exatamente isso. Eu não me concentro nisso porque esse não é o meu negócio, mas eu tenho uma empresa que faz isso para mim e ele cobra 50% do lucro. Então, se eu tive 108%, a gente vai dividir 50% para cada um desse lucro por conta desse período. Mesmo assim, a gente tem aí 54% de lucro num período de 6 meses, dá um pouco mais de quase 10% aí ao mês, né? Então, assim, depende do que você quer, do momento que você está, mas eu ainda sempre digo que o dinheiro com liquidez e com segurança te dá mais oportunidades, né? Muito mais oportunidades, né, Luiz? E essa é a questão. Tem uma pergunta aqui, Luiz, no chat do Evair. O que você acha dos fundos de investimentos imobiliários? Oi, Evair, boa noite. Obrigado pela pergunta. E, Evair, eu vou te pedir desculpa, porque eu não sei o que te dizer. Incrível, né? Eu fiz mais de 18 cursos, tenho vários certificados, mas é assim, eu acabo só falando aquilo que eu vivencio, sabe, Edgar? Porque se nós pegarmos, às vezes, um tema ou um vídeo de alguém, como o Felipe falou no início, que está querendo tendenciar uma corretora ou um fundo, acaba ficando muito, não é ético, não é moral. Fundo imobiliário, de uma simples forma de explicar, né? Eu tentei, quando eu entro numa operação, eu preciso ler pelo menos 3 livros bons e preciso fazer que eu falo que é um crash test de 6 meses, né? É o que eu estou fazendo agora com precatórios, com valores pequenos, enfim. E no fundo imobiliário eu li um livro, não me convenceu, parei no segundo livro e, e assim, Por ali não você tem ficou. não tenho moral para te falar. O que eu tenho moral é de falar assim, Felipe, contrate alguém aí que tem algum conhecimento nisso daqui. Não, E não realmente. quero te enrolar, então te peço desculpa, né? Tá certo. É isso aí. Fala aí, Wesley. Boa, cara, sensacional, viu? Parabéns aí. Luiz, em relação à renda fixa, que proporção que você tem recomendado para a galera, por exemplo, entre pós-fixado, pré-fixado, porque a gente sabe que tem essa questão do pré-fixado, pós-fixado, com essa mudança aí da curva de juro. Você trabalha com um percentual assim, meio que padrão? Eu sei que depende muito do perfil do cliente, né? Do quanto tempo ele quer deixar o dinheiro ali. Mas você trabalha com alguma margem padrão? Por exemplo, a gente trabalha com tantos por cento em pré-fixado, tantos por cento em pós-fixado. Você tem alguma ideia assim, não? Acho que você está no mudo, Luiz. Isso, deixa eu abrir o microfone. A sua pergunta é totalmente super inteligente, super pertinente, porque inclusive esse familiar que vendeu na época, eu falei assim, e aí, você vai querer ficar com imóvel ou você vai querer ir para a renda fixa? Falou, jamais imóvel. Não tive uma experiência boa, né? E acabou fazendo isso. É, o IPCA fechou semana passada, a carteira desse familiar deu 1,14 na renda fixa com o FGC ou FGCOP. Então, assim, deu 1%, né? E o que acontece para ter essa rentabilidade? É justamente isso que você falou. E como o Felipe falou, é a diversificação. Então, uma pitada de pré, uma pitada de pós e uma pitada de PCA. O que é interessante, que vai ser tema para a próxima aula, porque o asset allocation, a estratégia determina que na live anterior, 80% do seu rendimento. Então, assim, eu comprei a 10%, eu comprei a 12%. Se você está comprando a estratégia certa, que seria pré-fixada, um exemplo hipotético, 80% do seu resultado vai vir, independente se a taxa é 10 ou se é 12, né? Isso nós mostramos na aula passada, que são estudos da Fidelity e Vanguard. Enquanto o Brasil tem um PIB de quase 2 tri de dólar, eles administram 5 trilhões de dólares, para você ter uma ideia. Então, assim, tudo embasado com dados científicos. E aí, quando nós podemos utilizar, que vai ser o tema da próxima live? O pré-fixado é bom quando os juros vão cair e você consegue travar essa rentabilidade. O pós-fixado é quando você já teve essa queda da Selic, está aquele ato e ela pode subir. Aí você tem que estar no
pós, né? E o IPCA é bom quando? É bom quando, como eu falo, é bom sempre. Porque se você pega uma taxa de IPCA mais 6 ao longo do tempo, isso arrebenta. É uma coisa muito interessante. Eu tenho a carteira de um familiar que de 2017 até hoje, ele teve uma rentabilidade de IPCA mais 5,9. Isso corresponde a um CDB de 180%. Então, e por que isso, né? Porque nós moramos num país emergente, que tem um risco fiscal muito alto, né? Nós temos uma memória inflacionária muito alta. Eu estava ouvindo um artigo de um professor economista da USP, e isso nos faz que o mercado precifique também muito a nossa taxa de juros alta. E foi o que aconteceu, né? Mesmo por questão política, me desculpe, né? Às vezes até a minha ignorância em falar isso, mas na época do Campos Neto, Bolsonaro, reeleição, uma Selic a 2% num país como vivemos, explodiu para quase 14%, né? Então a gente entende que hoje o Brasil ele precisa andar num nível, se você conversar com algum economista, há um teto de 8, um teto de 9, né? Ou como está hoje, para evitar esse solavanco, porque depois nós tivemos uma inflação de 11, né? Então, respondendo a sua pergunta, hoje essa carteira de 1,14, ela está com praticamente 60% pós-fixado e os outros 40 estão em pré e IPCA, né? O doutor Ricardo gostaria de fazer uma observação aqui, não sei se ele quer falar, pode ficar à vontade, doutor. Tá, acho que o senhor tá no mudo aí. Deixa eu ver. Aí. Acho que não tá saindo som aqui, doutor. Não sei se eu só que não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo aí, Luiz? Não? Não, ainda não. E só aproveitando, se o doutor Ricardo for ligar o som, é lá na parte de baixo, clica no celular, vai aparecer o menuzinho lá no microfone. Às vezes pode Eu ajudar. acho que é o microfone dele que tá falhando, porque tá ligado Ah, aqui. é. E Wesley, só para retomar um pouquinho a tua pergunta, eu já fiz vários estudos, tá? Eu tenho uma plataforma muito legal que eu acabo pagando ela e é um preço bem alto, eu acabo pagando um valor todo ano por questões de direitos autorais, tudo. Se você pegar 33% de cada coisa, 33% de inflação, 33% de pré, não vai, porque você tem que usar o ciclo econômico. Não adianta numa baixa você querer ir totalmente de pós ou às vezes muito de IPCA, porque se a Selic tem que lembrar assim, inflação é o vírus e o antibiótico é para combater. Selic é o antibiótico para combater e o IPCA é o vírus. Então, o ciclo é uma coisa que é o que mais importa, né, para ter esse resultado. Mas acho que o doutor Ricardo conseguiu ligar o áudio. Alô, boa noite, estão me ouvindo agora? Abriu o som aí? Estamos sim, doutor. Ainda mais com essa voz de locutor, hein? Eita, voz chique. Se eu tivesse essa voz, Felipe ia dobrar meu cachê dessa live. Seja bem-vindo, doutor Martins. O meu som está aberto aqui no computador, mas eu estou usando da Vera, da minha esposa. Bom, inicialmente, parabenizar o Luiz Fernando pela bela apresentação e muito esclarecedora. Eu queria só dizer uma coisa. O Luiz me conhece, eu aprendi algumas coisas de aplicação com ele e aprendi a ficar realmente muito interessado na renda fixa, mas eu compro muito imóvel, geralmente, e tenho normalmente bons resultados, né? Mas eu penso assim, tem que comprar na hora certa e vender na hora certa também, né? Por um bom preço. É uma coisa simples isso, eu acho um raciocínio simples. Assim funciona na pecuária também, né? Você tem o momento da alta, que normalmente é sazonal,
e você compra no momento onde abaixa, né? Então, é um raciocínio simples, simples. Mas o que o Luiz abordou esse tripé é fundamental, tem os riscos, como o Felipe falou, né? Cada um, às vezes, nas suas experiências, né? Acaba aplicando, comprando imóveis, enfim. E o ideal é mesclar também, né? Tanto em aplicações como em imóveis. A minha observação é simples, não sou maior entendedor nem de negócio, nem de aplicações, mas é o raciocínio que eu faço e uso geralmente. Obrigado. Doutor, obrigado. Fala aí, Wesley. Ô Luiz, nessa carteira do seu cliente de 1% e pouquinho, você trabalha com marcação a mercado também? Não, Wesley, a marcação a mercado eu só trabalho para mim, né? Porque, inclusive, eu não sei se eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver. Ela é uma marcação, ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito poderosa, né? Ela é poderosa tanto para o bem quanto para o mal, que nem quem fez marcação a mercado ano passado e acreditou que a taxa de juros ia cair, o Tesouro Direto foi o que mais deu pré-fixado nas janelas de 2025 até 2028, perdão, até 2031, deu quase 30% de rendimento, né? Mas agora, obviamente, não está condizente, está em queda, né? Então, devido ao risco, eu estou tentando ver se eu acho uma foto aqui para compartilhar com vocês, e aí eu não faço essa marcação a mercado, porque tem marcação a mercado na renda fixa que ela é mais perigosa que a bolsa de valor. É muito interessante. Eu estou vendo se eu acho o gráfico aqui, quer ver, de um relatório que eu compro? E deixa eu só. Se eu não achar, eu mostro um anterior, um antigo, mas eu acho que eu vou conseguir pegar aqui o mais atual. Quer ver? Para a gente ter uma ideia de o que significa isso, né? Porque às vezes pode ter uma boa rentabilidade, mas também acaba tendo um prejuízo pior que bolsa de valor. Então, assim, eu fiz já 3 cursos do Tesouro Direto, comprei várias bibliografias para poder atuar na marcação. Ó, consegui aqui. Deixa eu já mostrar aqui, ó. Deixa eu já pedir a compartilhamento de tela. Vocês vão ver que é muito legal. Ó, deixa eu ver. Não, aqui, ó, internet. Pronto. Com licença. Anúncio fechar. Ó, aqui, Wesley, respondendo a sua pergunta, você tem uma ideia de risco e retorno. Então, olha que interessante. O IPCA 2045, você tem a ideia de que pode te dar o maior retorno, mas também é o maior risco, tá? Então, semana passada foi o melhor mês do ano, melhor período do ano, perdão, para se comprar, na minha visão, tá? Para se comprar IPCA, porque bateu 6,40, mais de 6,40, né? 6,43 na realidade. Mas olha o risco, olha a volatilidade, olha que interessante. Enquanto o Ibovespa tem 10, um tesouro direto vendendo nessa marcação a mercado tem 21, Wesley. Se for 2035, ó, igual o mesmo risco da Bolsa. Qual que é o risco da Bolsa? Em janeiro estava 133, hoje está 119. Olha o preju, né? Olha a volatilidade, né? E se aí nós pegarmos a questão da Selic mesmo, ou às vezes, né, outros títulos, né, que pode trabalhar a marcação a mercado, você vai ter um risco menor. Mas olha só, um IPCA 2045 com juros semestrais, você tem a mesma, é mais que o Ibovespa. Então, menos que o Ibovespa, você só tem 3 títulos, praticamente, que é o IPCA, né, que fecha aqui em 2035, o 2026 e o pré-2029. Mas mesmo assim, muito próximo, ó, e com uma volatilidade quase igual ao dólar. Então é uma coisa muito difícil de. Opa, perdão, deixa eu parar de compartilhar.
muito difícil de se recomendar, porque imagina essa volatilidade ser maior que a bolsa. Se hoje uma bolsa de valor já espanta, imagina eu chegar, né, um cliente colocar 100 mil e daqui a pouco está valendo 80, ele fala, mas não é renda fixa? Né? E só para que vocês entendam o que é marcação a mercado, é você comprar um título hoje, essa sazonalidade do mercado, ela tem oscilações, né? E aí, conforme essas oscilações, tem o preço do seu ativo todo dia. Então, imagina você, de uma forma bem simples para as senhoras e senhores aqui hoje, imagina você acordar e o senhor mercado falar qual é o preço da sua casa hoje. Olha, hoje a sua casa vale 1 milhão. Olha, hoje a sua casa vale 900 mil. Hoje a sua casa vale 700 mil. E o senhor mercado diz essa questão. E é a mesma coisa com os ativos. Todo dia tem oscilação, né? Nós estávamos vendo uma ideia, né? Só para vocês entenderem por que eu falei que estava bem interessante comprar o IPCA, porque a janela que ficou acima de 6% foi em torno aí de quase 10% do período. Então, observam-se vocês que são oportunidades que acontecem, e aí nós voltamos no que o doutor Martucci disse há pouco, né? Você acaba trabalhando como renda variável. E aí, na renda variável, você tem que ter tempo, disciplina, conhecimento e ter que contar com a sorte também, né? Em falar, olha, comprei agora e vendi, né? Mas para mim eu opero. O ano passado eu operei em IPCA e praticamente tive um retorno pior que o CDI. Então, se eu tivesse ganhado 1% ao mês, eu tinha ganhado 0,8, por exemplo, né? Ainda bem que eu sou peixinho pequeno e uma aplicação de R$ 1.000 não faz tanta diferença, mas você imagina para um mega investidor, né? Que aplica 100, 1 milhão, né? Essa volatilidade. E aí, depois, para você recuperar nessa marcação a mercado, você tem que esperar o bom humor do mercado e falar: sua casa não vale mais 1 milhão, vale 1,2 milhão. Aí perde aquilo que nós falamos do tripé da liquidez. Aí aparece um imóvel, como você falou, do lado da sua loja, da sua escola de Krav Maga, e você fala, que oportunidade, mas se eu sair agora, eu vou perder 20% na aplicação e vou tentar ganhar 30% no imóvel. E aí começa toda essa questão, né? É uma reflexão interessante. Ter o dinheiro é a melhor opção mesmo. Nós brincamos, né, que quem tem dinheiro é rei, né? Hoje é o dono do mercado, né? Você tem a liberdade, né, Felipe? É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez aí, Luiz. Obrigado pelo tempo, pela disposição de explicar, né, de maneira tão simples e tão eficaz aí sobre esses esclarecimentos aí com relação a isso. Eu acho que é sempre muito aguardado aqui a sua vinda. Obrigado mesmo pela oportunidade, né? E obrigado a todos vocês, né, que vieram aqui. Todos estão convidados a ir conhecer lá a sede do Grupo Santinoni, caso sejam aqui de Presidente Prudente, quiserem ir lá conhecer, vai ser um prazer recebê-los lá e estarmos juntos aí também. Obrigado, viu, gente? Mais uma vez, ótima semana a todos. Valeu, Luiz. Ô, Até Felipe, e eu mais. queria, opa, só para finalizar, pedir mais uma vez, desculpa, é o Heraldo que fez a pergunta dos fundos imobiliários, né? Evair. O Evair, desculpa, doutor Evair. E eu não sei se o senhor viu por essa explicação do Tesouro Direto, que como é confortável nós pegarmos e falarmos, olha a volatilidade de um ativo, é pior que a bolsa. Vocês tinham ideia disso? Que às vezes uma renda fixa podia ser o dobro de poderosa ou, né, benigna com relação a isso, né? Então é isso que eu não me sinto confortável em falar dos fundos imobiliários, tá? Então me desculpe mais uma vez aí e muito obrigado. Rapaz, ele só fez essa pergunta, o Evair, ele é planejador nosso lá, ele só fez essa pergunta para causar mesmo. Ele sabia sobre a visão. Valeu, gente. Obrigado, viu? Todos estão convidados aí. Ó. O Edson falou aqui que gostaria de participar em todas as oportunidades. É sempre o mesmo link, viu? Às 8 horas, todas as segundas-feiras, a gente está aqui. Combinado? Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Fiquem com Deus.